Amém, igreja? Abram vossas Bíblias em Hebreus. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Quem encontrar, se coloque em pé, amém. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Amém, dizem assim as Escrituras: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vamos abrir agora em Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses capítulo 1, versículo 23. O apóstolo Paulo declara: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. A igreja pode sentar, amém? Igreja, o título dessa mensagem é a igreja e o líder. Paulo fala em uma de suas cartas que tudo o que foi escrito para o nosso ensino. E eu peço que vocês permaneçam com o coração de vocês aberto, e aquilo que vocês ouvirem nessa noite não tomem como uma acusação. O propósito não é esse, mas como eu disse, o propósito é ensinar. Durante essa ministração nós vamos tocar em algumas coisas que estão enraizadas nas nossas vidas, mas que são equivocadas, ou no mínimo incompletas. Então esteja com vosso coração aberto. O escritor do livro de Hebreus fala sobre nós obedecermos os nossos líderes, sermos submissos a eles. Existe no meio evangélico um jargão, uma frase, que nós devemos obedecer apenas a Deus, que nós devemos ser submissos apenas a Deus. Biblicamente, igreja, essa frase é errada. Essa frase está equivocada. A palavra fala que nós devemos obedecer àqueles que nos lideram e sermos submissos a eles,
Por quê? Porque eles zelam pela nossa alma, como quem deve prestar contas. Então aqueles que nos lideram, eles velam pelas nossas almas. Eles cuidam da nossa alma. Eles cuidam de nós. Pois eles haverão de dar conta disso naquele grande dia diante do Senhor. Então, o escritor aos Hebreus declara isso. E ele fala que o líder, ele pode fazer isso de duas formas: com alegria ou gemendo. Então o líder haverá de liderar a igreja com alegria ou gemendo. Mas o escritor do livro de Hebreus fala que seja com alegria e não gemendo, pois caso contrário isso não trará proveito nenhum a vocês. Então não é bom para a igreja ter um líder que geme, ter um líder que faz a obra gemendo. Existem responsabilidades, assim como a liderança tem uma responsabilidade, a igreja também tem uma responsabilidade. E nós precisamos guardar isso. A responsabilidade não vem apenas aqui de cima, aqui do altar, vem da igreja também. O líder é ovelha também. A igreja de Filipos, Paulo declara o seguinte: estou cercado de ambos os lados, desejando estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Ele não fala, igreja, que estar aqui na terra, ele não fala que estar liderando uma igreja, que estar ensinando é algo ruim. Mas ele fala o que? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. E para essa igreja ele fala algo que eu acho muito tremendo. Por amor a vocês, eu prefiro ficar na carne. Eu prefiro permanecer nessa terra para poder cuidar de vocês. Então nós vemos que essa igreja, ela era amada pelo apóstolo Paulo. Todas as igrejas eram amadas por Paulo, mas essa igreja em específico, ela respondia ao amor de Paulo. Ela correspondia ao amor de Paulo. Era algo recíproco. Da mesma forma que ele amava aquela igreja amava a Paulo. Então era algo recíproco. Nós precisamos, igreja, mudar alguns conceitos. A começar pela questão de que quem está na frente de uma obra, quem está liderando, ele é como se fosse um empregado e deve fazer o que a igreja deseja. Não é assim. Nós precisamos, igreja, sermos equilibrados. E nós vamos falar sobre isso de uma forma mais aprofundada durante a mensagem. Abram em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo fala: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém deseja pastorear,
se alguém deseja liderar, está buscando algo muito nobre, algo muito sublime. Esse tópico eu intitulei como liderar é sublime, indescritível, maravilhoso. É algo muito bom. Aquilo que é vivido com o Senhor é algo que não há preço. Paulo ainda fala a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação. Essa santa vocação não é referente à salvação, mas essa santa vocação é referente à obra, é referente ao ministério. Uma palavra aos jovens: busquem isso. Busquem o episcopado. Busquem a liderança. Busquem serem ministros do Senhor. Busquem essa santa vocação da parte do nosso Senhor. É algo bom, é algo sublime. Isso te levará a viver coisas com o Senhor inexplicáveis, indescritíveis. Igreja, isso é algo apaixonante. Apaixonante. Nós deveríamos amar o nosso chamado, qualquer que seja. E todos nós fomos chamados para trabalhar na seara do Senhor. Todos nós fomos chamados para exercer algum trabalho na casa do Senhor. Paulo fala em Efésios que nós fomos criados para boas obras. Então nós fomos chamados para exercer algo na casa do Senhor. Mas outros foram chamados para liderar. Outros foram chamados para o ministério. Isso é algo muito bom. Vai trazer sofrimento? Vai. Paulo fala: participe comigo, Timóteo, dos sofrimentos de Cristo. Paulo fala aos coríntios que ele levava no corpo dele as marcas, o morrer de Cristo. Mas ele fala também para que a vida de Cristo se manifeste em mim. Então, igreja, o ministério não é só sofrimento. A vida cristã não é apenas sofrimento. Ainda que isso esteja ligado a uma vida cristã genuína. Não existe cristianismo sem sofrimento. Não existe vida com Deus sem sofrimento. Porque a palavra fala que o propósito do Espírito Santo é fazer com que nós sejamos a imagem e a semelhança de Cristo, é trilhar os passos de Jesus Cristo. E ele foi um homem de dores, ele sofreu. Então nós vamos passar por isso. Mas a vida cristã não é só isso, o ministério não é só isso. Me entristeço quando escuto pessoas declarando: ser pastor para mim, jamais. Ser líder de uma igreja, jamais. Ser um obreiro na casa do Senhor, jamais. Longe de mim tal coisa. Isso me entristece. Eu retornei para os caminhos do Senhor de uma forma séria. Eu estava prestes a completar 17 anos. E ver as
pessoas pregando, aquilo sempre me encheu os olhos. Aquilo me fascinava. Ver as pessoas pastoreando, vendo as pessoas servindo na casa do Senhor, aquilo me fascinava. E eu falava, eu quero isso. Eu quero isso para a minha vida. E eu escutava as experiências dessas pessoas, escutava o sofrimento também, mas eu dizia, é isso. Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: e quando eu falar pastor, que a igreja receba como o ministério, não apenas o chamado pastoral, mas o chamado de evangelista, profeta, mestre, apóstolo, missionário, enfim. Ser pastor é um bendito privilégio e uma grande responsabilidade. Ser embaixador de Deus e ministro da reconciliação é a missão mais nobre, mais sublime e mais urgente que um homem pode exercer na terra, ou uma mulher. Ser portador de boas novas, pregador do evangelho, consolador dos aflitos, edificador dos santos e pastor de almas é o posto de maior honra que um homem pode ocupar na vida. Charles Spurgeon dizia: meus filhos, se a rainha da Inglaterra vos convidar para seres embaixadores em qualquer país do mundo, não vos rebaixeis de posto, deixando de ser embaixadores do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é algo bom, é algo muito bom, é algo, igreja, que as nossas palavras não são capazes de descrever. Apenas a vida. Busquem isso, jovens. Busquem. O futuro da igreja está na mão de vocês. Jovens, crianças. Vocês serão os próximos pastores, os próximos profetas, evangelistas, mestres, apóstolos, missionários, diáconos, bispos, presbíteros. Vocês serão os próximos a exercer a obra do ministério. E se Deus te chamou para isso, não abra mão disso por nada. Tenha prazer nisso. Faça isso com amor. Faça isso com dedicação. Dê o teu melhor nesse chamado, nesse ministério. Não abra mão disso por nada, por absolutamente nada. Dificuldades virão, é fato. E eu quero falar sobre algumas coisas. E eu quero falar um pouco, igreja, sobre partidarismo. Abram vossas Bíblias em 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 10. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 10. Vamos ler até o 17. E
Isso é uma palavra para a igreja, amém? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então Paulo fala sobre as dissensões, sobre as discussões, as intrigas que estavam ocorrendo na igreja de Corinto. E ele fala que a igreja estava passando pela seguinte situação. Alguns da igreja declaravam, eu sou de Paulo. Outros da igreja declaravam, eu sou de Apolo. Outros ainda declaravam, eu sou de Pedro. E outros falavam, eu sou de Cristo. E Paulo repreende a igreja por causa disso. No capítulo 3 ele continua falando sobre isso. Capítulo 3, versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, igreja, Paulo fala àquele povo, a igreja de Corinto, vocês falarem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, vocês agindo dessa forma, vocês estão agindo carnalmente. O que isso significa, igreja? É a mesma coisa que nós falarmos, eu prefiro esse ministro, eu prefiro aquele ministro, eu prefiro esse outro ministro. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso é um espírito de dissensão, de intriga. Então nós temos que vigiar, igreja, com aquilo que nós falamos. As escrituras falam que a nossa boca, ela tem poder tanto para trazer vida como para matar. Então nós temos que tomar cuidado com alguns tipos de comentários.
E nós devemos, igreja, não aceitar esse tipo de pensamento. Usar o pastor André como exemplo. Se parte da igreja fala, eu prefiro que o pastor André pregue, e uma outra parte fala, eu prefiro que o pastor Elton pregue, o que nós temos, igreja? Um corpo dividido. O que acontece com o corpo dividido? Cristo fala em Mateus, o reino dividido não prevalece. Aqueles que preferem que o pastor Elton ministra, vão fechar o coração quando o pastor André ministrar. Aqueles que preferem que o pastor André ministra, vão fechar o coração quando o pastor Elton estiver ministrando. Nós estamos passando por uma fase, e o nosso ministério tem muitas pessoas ministrando a palavra de Deus. E nós temos que tomar cuidado. Porque da mesma forma que Deus fala pela boca de um, Ele fala pela boca de outro. Mas se você fecha o teu coração, preferindo que esse ministre ao invés daquele, Deus vai falar através da boca dessa pessoa e você não vai aceitar. Isso vai trazer prejuízo para quem? Para você. Porque a palavra vai ser ministrada. E quando nós rejeitamos, quando nós fechamos o nosso coração à palavra de Deus, nós impedimos o agir do Espírito Santo. Um exemplo, hoje é domingo, dia 30 de junho. Deus fala algo através da minha vida para vocês. Só que voltando ao mesmo exemplo, vocês preferem as ministrações do pastor André. Beleza? Então eu direi algo e você não vai aceitar, você vai fechar o seu coração. E aí o tempo vai passar, igreja. E vamos supor que ele pregue daqui a um mês. Um mês se passou. Em um mês acontece muita coisa. E aquela palavra que Deus falou através da minha vida seria útil para você uma semana depois. Mas por você não ter dado ouvidos, você vai pagar um preço alto. Então nós não podemos, igreja, fechar o nosso coração quando é esse ou aquele que ministra. Deus está falando pela boca de ambos. E quando nós agimos dessa forma, nós trazemos prejuízo para nós. Isso é tão sério que isso racha ministérios, isso racha igrejas. E eu quero trazer um exemplo. E isso é algo muito triste. Ver uma igreja dividida. Não sei se todos conhecem a igreja do Evangelho Quadrangular. O sinal dela é uma pomba, um cálice, a coroa e a cruz. E é uma igreja que no Brasil está desde a década de 50. E esse ano essa igreja dividiu. E agora existe a igreja do Evangelho Quadrangular e a igreja Quadrangular Família Global. Eu não quero entrar no mérito da divisão, mas o que eu quero trazer para a igreja, que isso não é bom. Não deveria existir contendas no meio da igreja. É isso que Paulo fala. Não deveria existir no meio da igreja
essa questão, eu prefiro esse, eu prefiro aquele, eu quero que aquele ministre, aquele outro ministre. Deus fala na boca de todos. Então por que nós vamos agir dessa forma? Agora se coloque no lugar de quem ministra, tendo que administrar tudo isso. Você ministrar é uma grande responsabilidade, porque aquilo que é falado aqui, igreja, ele pode matar como pode trazer vida. O que sai desse lugar pode matar vocês ou pode trazer vida. Nós vemos muitos cristãos mortos, porque nós vemos, infelizmente, muitas heresias saindo de altares. Mas da mesma forma, isso pode trazer vida, quando a palavra de Deus é pregada de forma genuína. Então é uma grande responsabilidade. E aí você tem que administrar essa questão ainda, não, porque tal pessoa prefere esse, outro prefere aquele, outro prefere outro, e assim vai. Igreja, nós somos um corpo. Como você se sentiria se você fosse aconselhar alguém, a pessoa falava, seu conselho eu não gosto não, eu prefiro esse outro aqui, ó. Como você se sentiria? Você não ficaria bem. Líderes não são super-homens, super-mulheres, são humanos. E da mesma forma que algumas palavras machucam ovelhas, a liderança é machucada também. Então nós temos que tomar cuidado com o que falamos. Nós temos que tomar cuidado com a forma que agimos. Assim como se eu chegar aqui e acusar vocês, falar com vocês de uma forma grosseira, de uma forma ríspida, da mesma forma que isso vai machucar vocês, a contrapartida é verdadeira também. Numa casa, quando você fala de forma grosseira com teu irmão, com teu cônjuge, com teu filho, enfim, como essa pessoa fica? Ela fica triste. Nós precisamos, igreja, se colocar um pouco mais no lugar dos outros. Jesus Cristo fala, aquilo que vocês querem que façam a vocês, façam a outro. Nós vivemos em um mundo onde a comparação é normal. Mas a comparação entristece, a comparação machuca. Então tomem cuidado com isso. Vigiem com isso. O mundo ensina não, porque eu tenho que ser sincero, eu tenho que falar o que dá na telha. Isso é errado. Isso é errado. A palavra pode matar ou dar vida. Então, igreja, vigiem. Tomem cuidado com isso. Deus, Ele pode, Ele vai falar através da boca de muitos. Sem que você prefira esse ou aquele. Deus pode falar através da boca de uma criança? Pode. Mas muitas vezes nós não, porque eu sou mais velho, eu conheço mais, então não vou ouvir o que aquela criança está falando. Às vezes eu observo meu filho e como eu aprendo com ele. 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ver, igreja, sobre a história de Naamã, aquele general sírio que foi curado de lepra. Quem foi que disse para ele ir até Israel?
uma menininha. E ela disse: se o meu Senhor estivesse em Israel, haveria um profeta que curaria ele. Então a esposa disse para o marido: o que ele fez? Ele foi até Israel. E o que aconteceu? Aquele homem foi curado. Agora, se ele tivesse o conceito: não, porque uma criança falando, eu não vou dar ouvidos, ele teria morrido com lepra. Vocês percebem o dano que isso causa? Quem vai sofrer o dano é aquele que rejeita a palavra que vem da boca de Deus. Deus pode falar através de jovens, com certeza. Marcos, capítulo 16, versículos 14 ao 20. Jesus Cristo, ele vai dar aos apóstolos a grande comissão. Ele vai falar: ide por todo mundo, pregai o evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os sinais seguirão aqueles que creem, falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão enfermos. Só abrindo um parênteses, falar em línguas é sinal, não é dom. O dom é a variedade de línguas. E a palavra fala, igreja, e Jesus Cristo dá essa grande comissão a homens. Agora, vocês já pararam para pensar na idade desses homens? Dos 11, eles deveriam ter de 20 a 30 anos. Jesus confiou a jovens o futuro do cristianismo. Eu ouvi isso essa semana, eu falei: caramba, é verdade. Ele confiou a jovens a continuidade da obra dele. E por causa daqueles jovens, hoje nós estamos aqui. Mas existem muitas pessoas com mais idade: não, eu não vou dar ouvidos ao que um jovem fala. E é bem provável que naquela época muitas pessoas, por serem mais velhas, mais sábias, fecharam seu coração ao que os apóstolos declararam. Jesus Cristo, aos 12 anos, ele estava ensinando aos escribas. E a palavra fala que aqueles escribas se maravilhavam da sabedoria dele. Mas foram escribas que abriram o coração à fala de um jovem, de uma criança. Então não tenha preconceitos. Sendo uma criança sendo usada por Deus, uma criança falando, um jovem falando, sendo usado por Deus. Uma outra questão também: mulheres. Deus fala através da boca de mulheres. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, nós vamos ver sobre o cântico de Maria. E ela declara palavras, igreja, palavras lindas, palavras provenientes do Senhor. Mas em pleno século 21, nós temos que nos deparar com homens que optam por não ouvir palavras que vêm da boca de mulheres. O prejuízo vai ser seu, não vai ser de quem está falando. Então, igreja, nós precisamos deixar esses preconceitos de lado. Deus fala, mas se você fechar o teu coração, dando preferência a esse ou aquele, você vai estar fechando o teu coração à palavra de Deus. Então, independente de quem estiver ministrando, atenha-se à coerência bíblica.
a coerência das Escrituras. Sendo homem, mulher, jovem, criança, idoso. As Escrituras falam que quando um profeta nos entrega algo, e um profeta não entrega só as profecias, as revelações, ele fala da palavra de Deus. O significado de profeta é aquele que fala por outro. E as Escrituras falam que nós devemos avaliar não o profeta, mas a mensagem. Se a mensagem é coerente, receba. Sendo eu ministrando, sendo o pastor André ministrando, ou quem quer que seja, receba. Isso vai fazer bem para vocês. É a palavra de Deus, igreja. Igreja, o rejeitar aquilo que é falado aqui. Se vocês rejeitam o que eu estou falando nesse momento, não sou eu. É aquilo que vem da boca de Deus. Nós precisamos compreender isso. Amém? Próximo tópico: servos uns dos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14. E se você caiu nesse pecado, agiu dessa forma, se arrependa. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão àquele que você ofendeu. A palavra fala que o nosso arrependimento ele deve vir através de frutos. E o fruto, igreja, é não fazer mais o que fazíamos antes. Lembrem-se sempre de Zaqueu. Zaqueu, ele era um coletor de impostos. E as Escrituras declaram que quando Jesus Cristo visitou o lar dele, ele disse o seguinte para Cristo: Cristo, eu me arrependo de tudo que eu fiz, e eu vou restituir todos aqueles que eu roubei. Zaqueu se arrependeu diante de Deus, e se arrependeu diante daqueles que ele ofendeu. Então é perdão a Deus e a pessoa que nós ofendemos. Gálatas capítulo 5, versículo 13 e 14 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Servi-vos uns aos outros em amor. O servir na vida de um obreiro, de um ministro, geralmente ele está mais enraizado na vida dele do que na igreja. Se eu perguntar para vocês por que vocês vieram hoje para cá, é bem capaz que vocês respondam: eu vim para receber algo da parte do Senhor. E poucos responderão: eu vim para dar algo ao Senhor. Vocês percebem como isso é algo, no mínimo, incompleto?
A palavra fala, igreja, sobre Jesus Cristo ser digno de louvor, de adoração. A palavra fala sobre Jesus, ele ver o fruto do seu penoso trabalho. Então percebam, a mentalidade ao vir para a igreja não é apenas receber, mas é dar. Então nós não devemos vir à casa de Deus apenas para receber algo do Senhor, mas para entregar algo para Ele. O que nós temos entregado ao Senhor? Ser vivos uns aos outros. Essa é uma palavra para a igreja. Não é para pastor, não é para missionária, não é para líder, não é para obreiro, enfim, é para a igreja toda. É para toda a igreja, seja quem lidera, seja os demais. Então, igreja, nós devemos servir uns aos outros. Será que há em nós essa disposição? Ou nós somos como aquele povo que as escrituras falam, se eu não me engano, no livro de Oséias. Era um povo que chegava diante de Deus e falava: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Agia como sanguessuga. E Deus exorta esse povo, dizendo: vocês estão errados. Se a nossa mentalidade é essa, nós estamos errados. Da mesma forma que ministros devem servir a igreja deve servir aos seus ministros. Da mesma forma que Deus serve a igreja deve servir a Deus. E tudo aquilo que nós fazemos é primeiramente a Ele. Primeiramente a Ele. Talvez você fale algo para alguém e essa pessoa pouco se importe. Que isso não te paralise. Porque o que você fez foi primeiramente a Ele. Os frutos, igreja, não deveriam ser a nossa motivação principal. Mas a nossa motivação principal deve ser agradar a Deus. Agradar ao nosso amado Senhor. Eu ouvi uma ministração essa semana e eu achei isso interessante. O nome do pastor, do reverendo, é Ludgero Bonilha. E ele falou algo muito interessante. Que um belo dia ele estava na igreja dele ministrando. E a história desse homem é muito interessante. Um homem velhinho já. E ele tinha perdido a sua esposa. E ele fala: poxa, às vezes o que eu mais queria era alguém que chegasse diante de mim e dissesse: ó, tô orando por você. Como que você está? E ele fala que no enterro da esposa dele, o que ele mais guardou daquilo foi as pessoas chegando a ele, abraçando, confortando, consolando ele. E ele era um líder, e a igreja fez isso por ele. E aquilo serviu de combustível para ele. Então, igreja, líderes são humanos também. Essa semana, o texto dessa semana falava sobre amor.
ministrando aqui no altar, igreja, seja ensinando na escola bíblica ou escrevendo, eu quero abordar temas amplos com vocês. E nós falávamos sobre amor essa semana, e algo que Deus trazia era que todo ser humano, sem exceção, precisa ser amado. Todo ser humano, sem exceção, precisa ouvir palavras de conforto, de consolo, de carinho. Todos nós precisamos, sem exceção. Mas a questão qual que é? Estamos dispostos a dar? Estamos dispostos a servir? Jesus Cristo, Ele foi o maior líder da história. Ele precisou disso. Eu acho muito bonito quando Jesus está sentado à mesa, Ele expressa uma necessidade dele. Eu precisava fazer isso com vocês. Ele queria a presença dos apóstolos. E então João está lá do lado dele. E João pega e reclina a cabeça no peito de Cristo. João estava buscando amor, com certeza. Mas aquele ato de João expressava também: eu te amo. Eu te amo tanto que ouvir o teu coração. Eu te amo tanto que a tua presença é mais importante para mim do que tudo. E eu sei que você vai passar por um momento difícil. E enfim, eu te amo. E foi o único apóstolo, igreja, que esteve com Jesus Cristo até o fim. O único. Porque ele decidiu não apenas ser servido, mas servir também. Ele decidiu não apenas ser honrado, mas honrar também. E foi um cara que viveu coisas da parte do Senhor que não podem ser descritas. Não podem. Para finalizar, igreja, né? Cuidem, honrem os seus líderes. E eu quero ler um texto. Não sei se todos leram, mas eu quero ler agora. Na semana retrasada, nós falávamos um pouco sobre depressão. E me preocupa ver muitos líderes tirando a sua vida, muitos pastores se matando. Infelizmente, isso tem sido uma crescente no meio cristão. Isso é muito triste. Não posso trazer para a igreja todos os motivos que levaram essas pessoas a tirarem a sua vida. Mas algo eu posso declarar com toda certeza: não era para ser dessa forma. Não era para esses homens, essas mulheres terem tirado a sua própria vida. E eu quero ler esse texto. Esse texto, o título é Depressão. Porque
você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Salmos 42, versículo 11. De coração envergonho-me de ter caído nisso, em desânimo, mas estou certo de que não há remédio contra ele, como uma santa fé em Deus. O ferrolho que tão misteriosamente tranca a porta da esperança e mantém nosso espírito em melancólica prisão, precisa de uma mão celestial para abri-lo. Charles Spurgeon, falando sobre a depressão. E o texto começa: ele está em casa, sua esposa e filhos saíram, ele está sozinho, ele deseja tirar a própria vida. Porém, não foi sempre assim. Ele está envolvido com a obra de Deus há muito tempo. São anos trabalhando na seara do Senhor. Muitos sinais eram vistos em seu ministério. Os dons fluíam através da sua vida. Pessoas eram curadas, restauradas, transformadas. Os dons de revelação e vocais eram vistos frequentemente em seu ministério. Vidas eram libertas da escravidão de Satanás. Não era um peso ministrar, ensinar, apacentar. Ele fazia tudo isso com grande prazer. Seus olhos brilhavam pelo Senhor. Ele era fascinado pelo amado da sua alma. Sua paixão, seu amor por ele inspiravam a muitos. Seu exemplo de vida, suas histórias do agir do Senhor fascinavam os ouvintes. Era prazeroso ouvir o testemunho de alguém apaixonado pelo Senhor. Alguém que viveu grandes coisas nele. Sim, a glória de Deus era visível em seu ministério, em sua vida. Dificuldades ocorriam em seu ministério. Ingratidão, desrespeito, obstinação, desobediência eram vistos em alguns do rebanho que apacentava. Isso trazia dor ao seu coração. Ele sofria, seu coração era ferido. No início, ele lidava com as dificuldades recebendo a ajuda de outros e assim conseguia vencê-las. Todavia, chegou um momento em que ele decidiu lidar com elas sozinho. Se no início as feridas em seu coração eram totalmente saradas, depois que ele decidiu enfrentar as dificuldades sozinho, elas começaram a ser tratadas superficialmente. Exteriormente ele passava a imagem de alguém que estava muito bem, mas interiormente seu coração estava ferido, sua alma oprimida, seu ser deprimido. Ele necessitava urgentemente de ajuda, porém não recorria a ninguém. Seus olhos não brilhavam mais de paixão, amor pelo Senhor. Ele continuava amando-o, mas já não era mais como antes. A dor em seu íntimo era intensa, profunda, opressora, indescritível. Satanás investe contra sua vida para o matar. Diversas são suas setas investidas. O isolamento, o afastamento, torna-o uma presa fácil para o maligno.
Ele sente vergonha por ter chegado nesse estado. Em seu íntimo ele questiona como chegou nesse ponto. Seus olhos obscurecidos não enxergam mais esperança para essa situação. Seus olhos não enxergam mais a Deus. A única saída que ele enxerga, a morte, o suicídio. Ele já tem tudo preparado e está apenas aguardando um momento em que não haverá ninguém em casa para colocar um fim em sua dor, sofrimento, depressão. A escola dos seus filhos agenda a reunião semestral. Sempre que possível ele acompanha sua esposa e filhos. Ele enxerga nisso a oportunidade para acabar com tudo. Ele fala para sua esposa que não poderá acompanhá-los na reunião, pois precisa descansar. Ela ternamente atende o pedido de seu esposo. Alguns dias se passam. Na noite anterior à reunião, ele prepara tudo. Escreve uma carta para sua família. Prepara a corda para o seu suicídio. Guarda em um dos aposentos da sua casa. Como de costume, ele passa pelo quarto dos seus filhos, ora com cada um deles, beija-lhes a face, diz-lhes que os ama. Em seu quarto ele ora com sua esposa e beija-lhe, dizendo que a ama. Em seu leito, sem que ninguém veja, lágrimas banham sua face. No fundo, ele não quer tirar sua vida, porém, ele não enxerga outra saída para colocar um fim em sua dor. Ele, então, adormece. O sol surge, mas um dia inicia. Ele levanta e normalmente faz as suas atividades. Ele e sua família se reúnem para tomar o café da manhã. Estão todos à mesa. Seus filhos e esposa estão felizes, alegres. Lágrimas descem pela sua face. Ele sabe o que acontecerá em poucas horas. Sua família amorosamente pergunta o que está acontecendo. Ele responde que está tudo bem e que as lágrimas são de alegria por vê-los tão bem. Sua família então abraça-o e diz que o ama. O café da manhã termina. Sua esposa e filhos começam a se arrumar para sair. Ele os leva até a porta. Ele beija seus filhos, sua esposa. Ela pergunta mais uma vez se está tudo bem. E ele diz que sim. Ela o abraça, diz que o ama e parte. Ele fecha a porta, dirige-se até a janela e vê sua esposa e filhos partindo. Lágrimas começam a descer pelo seu rosto. Caminhando vagarosamente, ele vai até o cômodo onde deixou a corda. Ele abre uma gaveta e pega a corda que está preparada para o seu suicídio. Ele a amarra em um ponto alto da casa, pega uma cadeira e deixa embaixo dela. Ele para diante da corda amarrada e da cadeira e observa. Ele está prestes a tirar a sua vida. E aqui eu termino essa história. Às vezes, a igreja faz dos líderes uma imagem que não condiz
com a realidade. E nós somos homens, somos falhos, pecamos, temos necessidades, precisamos ser ajudados, auxiliados. E muitas vezes nós aqui nos julgamos como sendo super-homens, super-mulheres, e não abrimos o nosso coração a ninguém quando precisamos de ajuda. E isso acaba levando muitos homens e mulheres de Deus a tirarem as suas próprias vidas. E suicídio, igreja, é pecado. E ele leva direto para o inferno. Precisava ser dessa forma? Não precisava. Não precisava. Mas nós precisamos compreender que somos um. Nós precisamos compreender que estamos juntos, navegando para um alvo, buscando um alvo. E qual é esse alvo, igreja? Jesus Cristo, a vida eterna com Ele. Às vezes a palavra é dura, a palavra é pesada, mas é para o bem. É para o bem. Eu posso garantir para vocês que seria muito melhor para quem ministra levar palavras doces, palavras de amor, do que palavras de repreensão. Isso traz peso. Isso mexe com as nossas emoções. Mas acima de tudo, nós decidimos fazer a vontade de Deus. Então, independente da palavra, ela será dita. E assim o fazemos por amor a Ele e por amor a vocês. Nós precisamos compreender isso. Em 2010, eu vim para esse ministério e vi bastante coisa. São quase 9 anos aqui. E eu vi muitos sofrimentos pelos quais um líder passa. Tenho escutado também muitos líderes dizendo os sofrimentos pelos quais eles passam e da ajuda que eles precisam. As escrituras falam isso. Vocês, igreja, podem fazer com que o trabalho da liderança seja gemendo ou seja com alegria. É aquilo que nós temos falado. Nós estamos aqui para ajudar vocês no que for necessário, no que vocês precisarem. Mas estejam prontos, com o coração aberto, para ouvirem aquilo que muitas vezes vocês não querem. Eu não me alegro vendo um irmão, uma irmã minha caminhando para o inferno. Eu não me alegro quando vejo um irmão, uma irmã em rebeldia. Eu não me alegro quando vejo um irmão, uma irmã em desobediência.
naquele grande dia, estar com cada um de vocês, na eternidade, ao lado do amado das nossas almas, com cada um de vocês. Mas existe uma parte que não cabe a mim. Existem coisas que quem está aqui na frente não pode fazer por vocês. O Espírito Santo não pode fazer por vocês. Nós não fomos criados para caminhar sozinhos. As Escrituras declaram: é melhor que caminhem dois do que um. Porque caminhando um, se aquele homem cair, como ele se levantará? E às vezes nós vamos precisar de pessoas que estendam a mão e nos levantem. Às vezes nós vamos precisar de pessoas que nos joguem no ombro e nos carreguem, ou no colo. Nós vamos precisar. Jesus Cristo precisou. Quando ele estava carregando a cruz, um homem carregou a cruz com ele. Simão, o Cirineu. Quando Jesus Cristo estava no Getsêmani, sofrendo na alma, ele chamou Pedro, João e Tiago para estarem com ele. E ainda que eles tenham dormido por causa do frio, tudo, eles foram com Jesus Cristo. Então, igreja, que nós mudemos alguns conceitos, que possamos tratar melhor, cuidar daqueles que nos lideram, amar eles, cuidar deles. É bom, é bom. Nosso amado Senhor, o propósito dele para a igreja é que sejamos um. E sendo um entre nós, um com ele. Então não tenham receio de pedir ajuda, de expressar o que vocês sentem. Não tenham receio de demonstrar amor, carinho, afeto. Isso é necessário. E jamais esqueçam que nós estamos juntos, remando para o mesmo lugar, caminhando para o mesmo alvo, Cristo, buscando viver eternamente no mesmo lugar, no paraíso, ao lado de Jesus Cristo. Amém.